A tradição religiosa dos presépios visava, sabe, assim, um pouco antes da cena natalina, é uma tradição que vem das famílias, principalmente em Minas Gerais, né, no país inteiro, antecedendo o Natal, as famílias se mobilizavam para construir um presépio. Né? O presépio é uma representação estática do nascimento de Cristo. Então ele excitava a criatividade das pessoas, mas tinha aquela tradição de momento. Né? Chegava dia 25, era o dia de colocar o menino Jesus na manjedoura. Aí o menino nasceu. Era o dia de chegar os Reis Magos, sabe? E depois tinha o dia de Reis, né? Exatamente o dia de Reis e tal. Aí depois se desmontava o presépio no dia dos Reis. Só Raimundo Machado, ele não contenta exatamente com essa reprodução cênica, exatamente da cena da Natividade. Ele quer contar a história sagrada. Ele quer contar a história do Segundo Testamento. Ele quer contar a história de Cristo. Então ele começa a fazer cenas emblemáticas da trajetória de Cristo, do seu nascimento, da ressurreição de Cristo, representada com essas figuras dinâmicas que movimentam, outras estáticas, e que ele usa de recursos plásticos muito, muito singulares. Nada mais pertinente que nesse final de ano, dentro do projeto do Centro Cultural da UFMG, Diálogos Artista-Curador, a gente falar de um artista e de uma obra que é uma referência no Natal de Belo Horizonte. Eu vou falar de um artista, Raimundo Machado, que é um artista raro, é um daqueles artistas que tem características únicas e realizou uma obra única, uma obra de toda uma vida. Raimundo Machado nasce em 1984, na passagem do século, e muito menino ainda, com toda aquela ação religiosa, toda aquela formação religiosa, ele visitava a igreja de São José, dos presépios, aquilo encantava profundamente o Sr. Raimundo Machado. Né? Então ele menino, sabe, com 12 anos de idade, ele queria construir um presépio. Aquela tradição religiosa de todos os anos, as casas, né? Belo Horizonte estava começando, a cidade começando ainda com aquela questão toda tradicional, com a questão toda regional. Ele morava aqui nessa região da Sagrada Família, com a floresta, que era a colônia Werneck, que eles chamavam carinhosamente de Pipiripau, a colônia Werneck, uma área grande, de pessoas muito simples. Então, aquela tradição de fazer o presépio, ele visitava a igreja de São José e resolveu fazer um presépio no final de ano. Mãe, por que não fazer um presépio aqui em casa? Então, para ele poder conseguir fazer o presépio, ele vende as garrafinhas de óleo de rícino. Naquela época, as garrafas eram embalagens assim, muito desejadas, então ele reúne várias garrafas de óleo de rícino e vende para a farmácia Neves, uma determinada farmácia que existia em Belo Horizonte. Com esse dinheirinho, ele compra o menino Jesus, a imagem de um menino Jesus, com 12 anos, 1906. Ele compra essa imagem do menino Jesus, arruma uma caixa de sapatos, segundo ele, a gente tem esse registro dessa fala. Na vitrina tinha um menino Jesus pequeno, muito bonitinho, né? Quando eu perguntei lá o homem, o menino Jesus custava R$400. Então eu cismei e juntei uma porção de garrafinha de óleo de rícino e levei aquela quantidade de garrafinha de óleo de rícino na farmácia Neves e lá vendi as garrafinhas. Comprei o menino Jesus pequenozinho e vim todo alegre com ele para casa. Cheguei em casa, arranjei um caixote e pus debaixo da mesa. Fui no quintal, apanhei uns cabelos de milho, uns limozinhos que dava no quintal, enfeitei aquilo bem enfeitadinho e pus o menino Jesus. Quando minha mãe chegou, eu mostrei ela foi e disse: ah, meu filho, não é debaixo da mesa, não. Tirou debaixo da mesa e pôs em cima da mesa, assim, né? É o começo de uma história da construção do presépio do Pipiripau. Só Raimundo nunca mais parou de construir o presépio. E ele tinha um grande interesse, com essa alma de artista, com essa alma de poeta, sabe? Com essa capacidade inventiva, apesar de ser totalmente intuitiva, sem instrução, ele queria construir um projeto diferenciado. Ele queria construir um presépio que tivesse movimento também, que atraísse as pessoas. Ele queria que esse presépio fosse um ponto de encontro das pessoas na casa dele.
Tá? Então ele começa a implementar ano a ano esse presépio, de forma que ele foi crescendo durante toda a evolução da vida de São Raimundo, com elementos assim muito importantes. Então ele pensa no movimento. A princípio o presépio era muito restrito, muito pequeno, mas algum movimento, como as perninhas do Menino Jesus, começaram a movimentar com um processo de movimento mecânico propiciado por um pedaço de uma máquina de costura. Sabe? Depois o projeto vai crescendo, ele transforma esse movimento através de um mecanismo de corda, de um gramofone. Então ele vai utilizando dos recursos tecnológicos da época que ele vivia, para dar movimento, para dar essa vida excepcional e essa característica diferenciada ao presépio do Pepiripão. Ele usa também o sistema de água por gravidade. Ele coloca uma lata d'água a uma determinada altura, que essa água flui por um tubo, vai tocar uma roda d'água que cria algum movimento dentro do presépio para movimentar algumas figuras e que depois é recolhida por outra lata d'água. Então tinha um tempo exato do escoamento daquela água que o presépio movimentava. Para finalmente, eu acho que foi em 1926, ele chega a eletricidade na região da casa dele, na região lá da colônia Werneck, ele consegue, através de um motor elétrico, conseguir a primeira conexão elétrica para o presépio e construir esse presépio com movimento. O que vem a ser o presépio do Pepiripão? Na realidade, antes disso também, ele trabalha com a máquina a vapor, ele constrói uma caldeira a vapor, igual uma locomotiva. Nessa época ele trabalhava já adulto, já jovem, ele trabalhava na estação ferroviária, como ferroviário, tinha alguns conhecimentos de mecânica, então ele constrói uma pequena caldeira a vapor, que aquecendo a caldeira com lenha, criava um movimento e começava a movimentar as soldanas. Quer dizer, esse empreendedorismo, essa vontade de criar uma obra diferenciada, uma obra que saísse, do padrão comum das exposições de presépio de final do ano, em Belo Horizonte, ela torna algo muito especial, muito criativo, na busca de uma expressividade delicada, de uma expressividade poética. E é um momento assim, muito importante, que a cidade de Belo Horizonte estava sendo construída, início do século XX, Então esse presépio, além das tradições religiosas que o Sr. Raimundo coloca, esse projeto é construído hoje atualmente com 45 cenas, sendo entre cenas bíblicas e cenas do cotidiano do artista. Então esse presépio, que ele constrói durante toda a vida, ele passa a ser um registro, também do momento vivido pelo artista. Então nessas 45 cenas bíblicas, o presépio é como se fosse uma encenação, um ato cênico, que tem princípio, meio e fim, a apresentação do presépio. Então começa lá com o nascimento de Cristo, depois tem um Jesus Cristo com os doutores da igreja, depois tem a Santa Ceia, tem, a subida para o Calvário, para finalmente ter a ressurreição de Cristo. Então ele mostra isso tudo em cenas bíblicas com 650 figuras que movimentam. A grande diferencial do presépio é exatamente esse movimento, o som, essa vida especial que dá para o presépio, mas também tem cenas do cotidiano da vida dele. Tem a ciranda, tem o carrossel, tem o lenhador, tem os ferreiros, tem o pastor de ovelhas, tem o caçador, que movimenta, que acontece. Então é um registro também daquele momento histórico. Então passa a ser não só um documento religioso, mas passa a ser um documento de um período, de uma época. Não só pela representação cênica, mas também pela própria qualidade dos materiais que o Sr. Raimundo vem a construir esse presépio. Ele usa do que ele tinha à mão. O Sr. Raimundo Machado tinha uma engenharia intuitiva. O aprendizado dele, quer dizer, era totalmente com pouca instrução. O aprendizado dele é a partir da observação. Esse é o grande mérito desse artista. A partir da observação da natureza, a partir da observação dos mecanismos que eles tinham disponível, ele vai criando toda uma mecânica para construir o presépio, baseado na estrutura de um relógio, de uma máquina de mecânica de calcular. Ele desmonta aquilo, vê os eixos, como é que funciona, porque o presépio é todo movimento. O presépio tem sentido pelo movimento que ele tem, pelo encantamento que ele nos transmite, por essa construção dinâmica, totalmente interativa, e que as cenas vão se sucedendo, e até que culmina com a ressurreição de Cristo. Então, dessa forma, essa intuição, ele vai buscando os materiais que ele tinha disponível.
ele vai buscando o que podia usar, como podia usar. Então ele vai construir uma figura que ele precisa que a figura seja leve para ter um movimento mais rápido, um movimento mais solto. Ele constrói essa figura de papier-mâché, mas quando você vai ver a estrutura interna da figura, é uma estrutura metálica feita de pasta de dente, que nem existe mais. Quer dizer, aquele alumínio da pasta de dente, sabe, ele usava para fazer o esqueleto interno. Ou então toda a estrutura feita de arame soldado, que dava a movimentação, por exemplo, do lenhador, né? Dentro do lenhador tem um sistema de alavanca que é impulsionado por baixo, e o braço do lenhador mexe nesse sentido. Quer dizer, isso tudo é muito rico. Fora isso, esse registro não só da vida através de determinadas cenas que registram a vida de infância, as brincadeiras de infância, a ciranda, o carrossel, o pau de sebo, sabe, uma série de ações que registram essa história de uma época. Ele usa materiais também que registram a história de uma época. Então, no barramento, por exemplo, do presépio, que é a parte da frente do presépio, ele vai incrustando, fazendo assemblagem de vários materiais que hoje já nem existe mais. Então é misturado ali com cimento, você tem platinado de carro, uma coisa que não existe mais, você tem rote dentário, você tem um aparelho de barba, de lâmina de barbear que não existe mais, você tem um símbolo de automóvel, Belina, né, que já não existe mais. Ele vai colando aquilo tudo e cria uma materialidade linda, mas que cada detalhe vai contar a história de uma época. Então o presépio não só é esse monumento artístico único, raro, é uma obra universal. Eu acho que ela nem nacional, ela tem que ser, é uma obra única no mundo, com essa originalidade toda, uma obra de uma vida inteira de Sr. Raimundo. Ele passa 88 anos trabalhando com o presépio do Pipiripau, vem falecer trabalhando com o presépio do Pipiripau e constrói essa obra extremamente original, extremamente delicada e que tem a capacidade de nos encantar. Encantou milhares de pessoas, encantou milhares de cidadãos de Belo Horizonte, que tem o presépio do Pipiripau como uma referência natalina. Não existe Natal em Belo Horizonte sem ver o Pipiripau de alguma forma, sabe? E dessa forma, então ele traz esse encantamento e nos torna meninos. Toda vez que a gente vê uma apresentação do Festival de Inverno, nós nos emocionamos e temos aquele sorriso de criança, porque é um pouco do sorriso do Sr. Raimundo, aquele menino que ele sempre foi, que começa a construir esse presépio aos 12 anos de idade. É uma obra muito, muito importante. É uma obra que, tamanha importância dela, é que a Universidade Federal de Minas Gerais reconhece a importância dessa obra, reconhece que o Sr. Raimundo, que ele ficava na casa do Sr. Raimundo, lá na colônia Werneck, né? E as representações eram lá, as pessoas faziam doações para poder fazer a manutenção do presépio, e a vida toda o Sr. Raimundo vai construindo esse presépio. É uma obra que vai sendo construída durante o seu viver, mas a universidade, já ciente de Sr. Raimundo, o projeto já tinha um reconhecimento nacional, ciente do envelhecimento dele, falou: nós temos que preservar isso para os próximos 200, 300 anos. Então negocia-se em 1976, antes disso teve um comodato com o Sr. Raimundo de transferir o presépio para a universidade. Ele é feito um comodato, depois é comprado do Sr. Raimundo para poder preservar, né, para poder manter. O Sr. Raimundo é contratado e ele passa a trabalhar aqui no Museu de História Natural. O presépio é transferido para o Museu de História Natural Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é transferido para essa estrutura residencial, era uma casinha que abriga o presépio. A oficina do Sr. Raimundo é montada aqui, preservada até hoje do jeito que era, e ele trabalha aqui até os fins dos seus dias, quando ele vem a falecer em 1988. Sabe? E então ele tinha essa garantia de continuar fazendo a sua obra, ele tinha garantia de que sua obra ia ser preservada e tinha garantia até mesmo de um salário, né, que ele foi contratado para a universidade, e da preservação da memória, que o presépio, por ser uma engenharia intuitiva, você não tinha um projeto. Você não tinha um projeto que mostra assim, esse mecanismo funciona. Não, ele trouxe um aprendiz, o Sr. Manuel, que veio menino para aprender todo o mecanismo do presépio, que venha substituir o Sr. Raimundo. Quando o Sr. Raimundo falece, o Manuel assume por muitos e muitos anos a manutenção do presépio, sabe, a restauração do presépio, todos os anos, para poder receber o público. Tem que trocar o músico, tem que trocar a água, tem que fazer isso, aquilo outro, lubrificar, colocar. Então ele vai aprendendo isso com o Sr. Raimundo durante os anos. O Sr. Raimundo vem falecer, entra o Sr. Manuel, que também aposenta e que já havia criado o Carlinhos, que atualmente hoje está cuidando do presépio.
Mas o presépio é um mecanismo muito, muito delicado. Um mecanismo que toda transmissão, todo o processo de mecânica dele e todo o movimento é feito apenas por um motor. É a total interatividade. É um motor que gira dezenas de eixos, centenas de carretéis com linhas e transmissões que faz as 45 cenas dinâmicas com 600 figuras, grande maioria delas movimentam. Com todas as cenas possíveis. Então é uma coisa muito complexa e vai desgastando com tantas apresentações, eram milhares de pessoas por ano vinham ao museu para ver o presépio, então foi necessário um momento que tem que parar e restaurar o presépio do Pipiripau. Mas uma restauração artística, uma restauração com bases científicas, uma restauração que tem um custo considerável que vai levar um tempo considerável. Foi um grande trabalho, um grande empreendimento. Eu fui diretor do Museu de História Natural de 2006 e 2011 e em 2006 eu já peguei um projeto já pré-elaborado do então ex-diretor que havia saído, Paulo Henrique Osório, tinha feito um projeto de captação para a Lei Rouanet para a restauração do Pipiripau. Eu pego esse projeto em 2006 e fiquei de 2006 a 2010 visitando as maiores empresas do Brasil para poder conseguir, via Lei Rouanet, um incentivo para a restauração do presépio Pipiripau. Incentivo esse que vale notar que não teria custo algum para as empresas, que ele era do artigo 18, então as empresas teriam que usar só o imposto a ser pago, não tiraria o dinheiro do seu caixa, mas não conseguia. Foi um trabalho extremamente difícil, mas eu não desisti. Então em 2010, a Unimed, sensibilizada com esse projeto, aporta metade do valor do projeto. E pela necessidade urgente de restauração do presépio Pipiripau, nós assinamos o comodato em 2012 e iniciamos a restauração mesmo com metade dos recursos. Aí a parte de restauro científica ficou a cargo do SECOR, que é o Centro de Conservação e Restauração, e que durou 5 anos. Então esse processo de restauração do presépio ele começa em 2006 e vai ser inaugurada a restauração em 2017. Foi um trabalho importantíssimo de toda uma equipe, de todo um grupo de profissionais, de bolsistas, de estudantes envolvidos no processo, de professores do SECOR, da Escola de Belas Artes, da Escola de Engenharia, que trabalharam assim, gratuitamente para poder colaborar na restauração, senão a gente não teria condição. E foi muito feliz poder restaurar o presépio e, quiçá, ele fique funcionando aí por mais 200 anos, 300 anos, porque é uma obra que tem que ser encarada dessa forma. São iguais às obras do Renascimento italiano, sabe? Tem todo esse cuidado, sabe? Porque é única, é original, é delicada e tem a capacidade de nos emocionar. Assim é o presépio do Pipiripau e assim fica a memória do Sr. Raimundo, essa pessoa tão delicada que nos presenteia com uma obra tão sensível, tão pura, tão ingênua e que é uma referência da cidade de Belo Horizonte. Sr. Raimundo é daqueles artistas imprescindíveis por nos manter poetas com sua obra, nos sensibilizar com sua obra, nos tornar demasiadamente humanos, nos dar a sensibilidade necessária para superar toda essa diversidade, todo esse embrutecimento dos sentidos que estamos passando, por exemplo, nesse momento. Então, essas obras são capitais, no sentido de que elas vão propiciar uma maior delicadeza de ser, uma maior delicadeza do outro, o espaço do sorrir, o espaço do abraço, o espaço de ser feliz, por ser simples. Esse é o Sr. Raimundo Machado, esse artista único, delicado e que preservou durante 94 anos que ele vem a viver essa alma de menino. Ele nunca deixa de ser um menino e sempre querendo construir o seu presépio.